Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Clipatec Informática. Nesta videoaula nós vamos concluir a implementação da nossa camada DAO. Então vamos lá para o Delphi, abrir o nosso projeto. Na aula anterior a gente havia implementado o método carregar cliente, né? Então nesta aula a gente já vai dar início à implementação do método inserir. Então vamos aqui em Public e vamos declarar o nosso método inserir. Aqui no caso eu vou usar uma function para retornar um valor booleano, se deu certo ou não a inserção deste novo registro, né, que no caso aqui é um cliente. Então vamos usar aqui um método de retorno, uma function. Esse método inserir, ele vai pedir aqui por parâmetro o cliente que eu estou inserindo, que eu quero inserir, que eu desejo inserir no banco de dados. Então é um objeto do tipo cliente. Lembrando que esse objeto vai estar instanciado lá na view. Lá na view a gente vai capturar todos os dados digitados pelo usuário através dos edit, dos campos lá na tela. Essas informações vão ser atribuídas ao objeto e aí eu chamo este meu método aqui da DAO, certo? Passando esse objeto então com suas informações por parâmetro. Então tem um objeto do tipo cliente, eu preciso saber as informações desse cliente que eu estou cadastrando no banco de dados. Vou ter aqui uma mensagem, um parâmetro de saída, que será a minha mensagem de erro caso ocorrer algum erro durante a execução desse método. Então eu vou retornar uma mensagem de erro, certo? Como a gente não vai mostrar a mensagem aqui na DAO, vamos transferir essa responsabilidade de mandar a mensagem para a camada view. Então a gente passa essa mensagem em forma de parâmetro, como um parâmetro de saída do método. E o retorno da nossa função aqui, do nosso método, que é booleano, true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Shift Ctrl C, vamos implementar. Só lembrando aqui que a nossa instrução SQL de inserção, de insert, está dentro deste componente aqui, o SQL inserir, que a gente jogou aqui dentro dele a nossa instrução SQL, certo? De insert. Então eu vou acessar aqui a propriedade params deste componente, simplesmente para me auxiliar aqui na programação, certo? Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou alimentar estes parâmetros do meu SQL passando os valores que estão lá no meu objeto cliente. Então como eu vou usar aqui o parâmetro pelo index ao invés de pelo nome, então eu abri essa janelinha aqui simplesmente para me ajudar a saber qual campus pertence a qual parâmetro. Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui tanto o nosso componente SQL inserir, quanto o nosso objeto cliente que foi passado por parâmetro. Vamos trabalhar com eles aqui. Então o primeiro parâmetro que eu preciso alimentar é o parâmetro 0. Então vou fazer referência a ele aqui. Então o parâmetro 0, que ali do ladinho a gente está vendo que é o ID. O ID, eu não tenho ele ainda pronto. Eu preciso gerar este ID para o meu novo registro que vai ser inserido. Então precisa ser um código sequencial. E para isso a gente já implementou em videoaulas anteriores o nosso método gerar ID, que tem justamente esta função de gerar o código sequencial do nosso novo registro que vai ser inserido no banco de dados. Então aqui neste momento eu vou simplesmente chamar ele, que ele vai gerar o código sequencial e devolver aqui para mim neste parâmetro 0, que é correspondente ao ID, ao campo ID lá da minha tabela de cliente. Então eu chamo aqui um método gerar ID. Agora vamos alimentar o restante das informações. Então vamos lá, vamos para o parâmetro 2 do nosso SQL nosso parâmetro 1 do nosso SQL de insert. O parâmetro 1 é o nome, que é um tipo string. Então o nome do cliente vai estar dentro da propriedade nome do meu objeto.
como eu passei o objeto aqui em cima dentro do it, então não preciso colocar o cliente.nome. Então é justamente para reduzir aqui comandos que a gente colocou ali em cima. Params. Vamos lá para o parâmetro 2 agora, que é o tipo F ou J. Também é uma informação texto, string, que eu vou ler da propriedade tipo do meu objeto. O parâmetro 3, que é o nosso parâmetro documento, também é string, né? Leio aqui da propriedade documento. Então vocês estão vendo aqui que como eu coloquei o nome das propriedades do meu objeto, eu coloquei exatamente igual o nome dos campos do banco de dados, então facilita aqui para mim na programação. Que eu sei que o parâmetro 4, que é correspondente ao campo telefone, lá no meu banco de dados, que é um campo string, eu vou ler esse valor da propriedade telefone do meu objeto. Então, se eu tivesse colocado nomenclaturas diferentes, aqui talvez eu não lembraria de cabeça, eu teria que ficar chamando o code complete aqui para poder me auxiliar. Então, eu já coloco o mesmo nome para facilitar aqui na programação mesmo. Muito bem, então como vocês observaram, a gente aqui alimentou todos os parâmetros da nossa instrução SQL, certo? Agora a gente precisa executar essa instrução SQL no banco de dados para que essa informação seja persistida lá. Então eu vou usar aqui um bloco agora de tratamento, um bloco de try except, para a gente tratar caso ocorra algum erro, certo? Então aqui eu vou chamar o try except e vou tentar executar essa instrução de insert no banco de dados. Caso aconteça algum erro nessa inserção, seja por uma informação incorreta ou algo do tipo, ele vai cair dentro do bloco aqui de exceção, bloco except, e vai me retornar uma mensagem de erro. Então vamos lá, vamos tentar então persistir. Eu vou chamar aqui o método execSQL do nosso componente SQL inserir. O que ele faz? Ele vai tentar persistir essa informação no banco. Se deu tudo certo, ele vai vir para a próxima linha naturalmente. Então retorno true lá para a camada controller que vai retornar para a view. Então estou retornando true, que é o retorno da minha função booleana. Se deu tudo certo, se executou, não deu nenhum probleminha nessa execução, então retorno true. Se acontecer algum erro, ele não vai nem ler essa linha aqui do true. Ele já vai cair diretamente dentro do except. Se caiu aqui é porque deu erro, certo? Então eu preciso atribuir para minha variável de saída ali, do meu parâmetro de saída, o serro, eu preciso atribuir essa mensagem de erro que aconteceu. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ocorreu, conforme está lá no blog, né? Um erro ao inserir cliente. Aí eu capturo aqui, esse line break aqui é apenas para dar uma quebra de linha na mensagem. Eu pego a mensagem de erro que foi levantado pela minha exceção, que está aqui dentro dessa variável e. Se vocês observarem, a variável e é do tipo exception, que é uma classe aqui que trata os erros. Então eu estou capturando essa a mensagem de erro propriamente dita que foi gerado, ok? E atribuo aqui para minha variável então de saída esse erro. E claro, retorno false para a função, dizendo para que seja feita uma tratativa lá na camada view depois. Feito isso, o método inserir ele está finalizado. Simples, prático, rápido, sem nenhuma dificuldade. Agora vamos implementar o nosso método de alterar, que ele é muito parecido. Então vamos lá para a declaração, vamos declarar aqui um método do tipo function, também que vai ter um retorno, né? Esse método vai se chamar alterar. Eu também preciso passar um parâmetro do tipo cliente para saber quem é este cliente que eu estou alterando, alguma informação dele, ok? E preciso também passar aqui no alterar uma mensagem de saída, caso aconteça algum erro na execução desse método.
e a função também vai retornar booleano. Então vocês observem que a assinatura ela é igual praticamente, só muda o nome do método mesmo. Muito bem, a nossa instrução de update está dentro do nosso componente SQL alterar, ok? Então agora eu vou fechar aqui essa janela dos parâmetros do SQL inserir, vou abrir a janela de parâmetros do SQL alterar. Vou dar um F12, vamos para a implementação do método. O método alterar também não tem segredo, ele é praticamente igual à implementação do método inserir. Então eu vou utilizar aqui tanto o meu componente SQL alterar, que está encapsulado lá a nossa instrução de update, e o nosso parâmetro aqui, o cliente, do tipo tClient. Vamos começar então alimentando os parâmetros. Então, o parâmetro 0, que é o nome, vai receber o valor que está na minha propriedade nome do objeto. Então aqui é a mesma coisa que a gente fez lá no método inserir. Vamos ler todas as propriedades do objeto para saber se teve alguma informação que foi alterado, essa alteração vai ser persistida no banco. Se não ocorreu nenhuma alteração, continua do jeito que está. Lembra que a gente implementou o método carregar cliente, né? Que é um método que vai buscar as informações do registro que vai estar sendo alterado. Então ele vai trazer essas informações, vai recuperar do banco e atribuir ao objeto cliente. E essas informações originais ficam aqui no objeto. As que sofrerem alteração vai vir aqui para nossa instrução de SQL. Agora aqui eu vou ler o ID, né? Porque eu já tenho. Como eu estou alterando, então significa que o registro já existe. Então a única diferença é aqui no ID, que eu não vou chamar o método gerar ID. Eu vou simplesmente ler o código desse registro que já existe, que é o registro que vai ser alterado, certo? Muito bem, mesma coisa. Vou chamar aqui o try_except. Vou tentar executar essa minha instrução de update no banco. Se deu tudo certo, retorno true para a função. Se deu algum erro, então a minha variável de saída vai receber a mensagem de erro. Ocorreu um erro ao alterar o cliente. Pulo para a linha de baixo e capturo a mensagem de erro original. E dou um result false. Deu errado. Muito bem, assim a gente conclui o nosso método alterar também. Por último agora, vamos implementar o nosso método excluir. O método excluir também vai ser uma function. Essa function, eu vou precisar apenas saber o código do registro, no caso do cliente, que eu quero excluir. Então o único parâmetro que eu preciso é isso, não preciso de mais nada, não preciso passar o cliente inteiro com todas as suas informações. Só é necessário aqui para mim saber qual é o código deste cliente que vai ser excluído. Obviamente também vou precisar aqui de uma variável de saída, né, caso aconteça algum erro, e o retorno do método booleano para a gente depois tratá-la do outro lado. Muito bem, o método excluir ele vai fazer o uso da nossa instrução de delete, que está dentro do nosso componente SQL excluir. Vou abrir aqui o parâmetro dele. Só tem um parâmetro, 0, que é o parâmetro correspondente ao código do registro que será excluído. Então vou até fechar aqui que só tem um parâmetro, não tem erro aqui. Nosso método excluir também é muito simples a implementação dele. Então eu vou utilizar aqui o meu componente SQL excluir. A única coisa que eu vou fazer é alimentar o parâmetro 0, que é o código, né, que foi passado por parâmetro. E dentro do try_except
Vou tentar executar essa instrução de delete no banco de dados. Se deu tudo certo, eu retorno true. É o método mais simples, mais curto que nós temos aqui. Se deu algum erro, a mesma coisa. Ocorreu um erro ao excluir o cliente. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar seu comentário aí nos vídeos que a gente vai tentando resolver, tirar suas dúvidas, certo? Muito bem, pessoal, então vou finalizando por aqui essa videoaula. Nós implementamos aqui o método inserir, alterar, excluir e então finalizamos a implementação por completo da nossa camada DAO. Ok? Na próxima videoaula a gente vai dar continuidade na nossa camada controle, que a gente havia começado lá numa aula, não sei se foi na segunda ou terceira, que a gente teve que parar porque chegou um momento que a gente precisou utilizar, né, os métodos da camada DAO, e como ela ainda não existia, então a gente deu uma pausa lá e veio para cá, para a camada DAO. Agora que a gente concluiu, podemos voltar para a camada controller, concluir ela também. Então aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá!